Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live de terça. Nossas lives de terça-feira, nossos bate-papos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre nicho. E o tema de hoje é nicho, amigo ou inimigo? Eu vou esperar a Fernanda entrar para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, mas sejam muito bem-vindos. Quem tiver dúvidas, comentários, pode fazer, participem aqui com a gente, para a gente poder fazer esse bate-papo aí. Vou esperar a Fernanda entrar. Boa Olá, tarde. Olá, vocês me ouvem bem? deu uma travada. Me ouve bem? Olá. Consegue me ouvir? Então, Fazendo os tá travando. ajustes. Tá travando. Agora acho que vai. Acho que talvez agora melhorou. Acho que precisava esquentar. Agora sim. Agora estamos conseguindo te ouvir. Estava falando aqui para o pessoal que hoje a nossa live a gente vai falar sobre nicho, amigo ou inimigo. O que será que o nicho é nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada enquanto profissionais, né, Fê? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisava explicar um pouco é sobre o que é o nicho, né? Porque às vezes as pessoas que são mais inteiradas nessas questões de marketing digital, né, é muito falado, mas nem todo mundo sabe sobre isso, né? Ainda mais a gente que é psicólogo, profissional da saúde, muitas vezes não é algo que a gente vai ter na faculdade ou vai saber sobre. Né? Então, acho que a gente podia começar por aí, Exatamente. entendendo o que é. Sim, sim. Eu até estava fazendo aqui algumas pesquisas, né, na internet, para pensar um pouquinho mais sobre o que é que as pessoas têm falado sobre isso. E eu encontrei uma ideia bastante interessante que eu acho que ajuda as pessoas a entender melhor sobre o que é esse nicho, né? Claro que na faculdade a Uhum, gente não trata o nicho como o marketing digital vem tratando. Mas para sim, entender um pouco mais sobre essa ideia, tem a ver com as especialidades, né? Começa um pouco daí. Quando a gente é psicólogo, a gente sabe que a gente já começa meio que entender que a gente vai procurar trabalhar um pouco mais com aquele público ou com aquela abordagem que a gente se identifica sim, um pouco mais. Então, a gente já faz um pouco dessa escolha de abordagem ali na faculdade, vai passando por todas elas, entendendo um pouco mais sobre todas elas, ver o que está um pouco mais de acordo com aquilo que a gente quer trabalhar, né? Então, começa aí uma ideia do que é nicho. O marketing digital ele tem trazido um pouco mais específica essa ideia, que é você escolher não só um, um público específico com quem você quer trabalhar, mas uma causa específica da qual você quer trabalhar. Né? E eu acho que isso vai uhum, afunilando um pouco mais a ideia de nicho. É uhum, claro que assim, você pode, a gente vem falando, eu e a Fê aqui ao longo das lives, ao longo de todo o trabalho do Psique Independente, da importância de você, de fato, fazer algumas definições, né, ao longo da sua trajetória, da sua sim, carreira. Eu quero trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com adulto, com adolescente, eu vou atender casal, eu não vou. Será que eu uhum, trabalho mais especificamente com um público mais idoso e aí eu passo a entender um pouco mais sobre isso? Não vou. Então, são coisas que eu acho que são, sim, bastante importantes da gente definir quando a gente vai querer trabalhar consultório mais.
problemática que eu vejo sobre a sua experiência a respeito de pensar o nicho, quando a gente fala de uma especificidade muito grande, assim, de algo que é um pontinho ali, sabe? Eu quero falar especificamente de, sei lá, namoro na adolescência. Um tema X. E minha rede social vai ser voltada para isso. Eu vou falar disso, eu só vou fazer texto sobre isso, só vou fazer vídeo sobre isso. E aí eu simplesmente deixo de falar outras coisas. E eu acho que isso traz uma questão que a gente também já trouxe em alguns outros momentos, que é do quanto você acaba tratando como um ponto único questões do ser humano que é muito diverso, né? A gente sempre usa o exemplo da ansiedade. Se eu escolho falar só de ansiedade, eu escolhi falar só disso, mas a ansiedade para um é de um jeito, a ansiedade do outro é completamente diferente. Então, o quanto é difícil falar de ansiedade no geral, porque a gente precisa entender a questão do sujeito, a sua subjetividade e tudo mais. Eu acho, eu particularmente falando, que essa questão do nicho, ela traz um pouco de conflitos internos em algum momento. E isso tematizando um pouco aqui, né? E que são ideias que eu e a Fê a gente vem trazendo um pouco, que é do quanto a gente especifica muito na internet e acaba tratando problemas complexos como coisas simplistas e necessariamente não é bem assim, né? Não necessariamente é assim. Eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo para essas questões todas, né? Você também tem teve uma experiência parecida com a minha, assim, quando a gente pensava em nicho, né, Fê? Nossa, foi muito difícil, assim, porque o que acontece? Já no começo desse ano eu já tinha um desejo, né, de atender mais na clínica, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre marketing, como que eu fazia para conseguir mais pacientes no consultório. E aí, nesse contexto, eu comecei a ler um pouco mais e todo mundo falava sobre nicho. Ah, você precisa escolher o seu nicho, qual que é a coisa que o seu coração bate mais forte, o que faz sentido para você. E aí, nesse contexto, eu comecei a ficar muito angustiada, porque os nichos que as pessoas falavam não era assim, se você quer atender criança, ou se você quer atender adulto, se você quer atender casal, enfim. Eram coisas muito específicas. Ah, você quer atender pessoas que foram vítimas de abuso na adolescência, sabe? Ou, você quer atender pessoas que tem relacionamentos problemáticos na faixa dos 20 aos 30 anos. E aí, assim, eu fiquei muito angustiada, porque na minha trajetória, né, e eu estudando psicanálise, não são essas as classificações que a gente faz, não são essas a abordagem que a gente tem, né? Até porque a pessoa não vai, quando uma pessoa chega na terapia, ela não consegue saber exatamente o que ela tem, né? Ou o que incomoda. Ela chega angustiada, né? Ela fala, olha, tem um monte de coisa que eu não estou conseguindo dar conta. Mas ela não vai te dizer, né? E é até esquisito se ela disser o que é realmente o sintoma daquela pessoa, o que é realmente as coisas que estão incomodando, etc. Inclusive é o trabalho da análise, né? Você conseguir definir isso e etc. Então, para mim, era muito angustiante falar assim, não, agora você só vai atender esse determinado público. E acho que era mais angustiante porque eu fiz uma especialização em álcool e outras drogas. E o meu mestrado também trata desse tema. E então eu com a especialização e com o mestrado nesse mesmo tema, eu falava, poxa, então eu vou ter que escolher isso. E o resto da vida eu só vou poder atender questões relativas à dependência química. E isso era uma coisa que eu não queria fazer, porque eu gostava de atender os outros casos. Eu gosto da diversidade, né? Eu acho que tem muita riqueza nisso. Então, ter que nichar, para mim, era um dilema. E aí, Ellen, eu acho.
Acho que sim, mas agora eu consigo te ouvir. Fernanda, tá por aí? Eu acho que a Fê travou um pouquinho, mas enquanto ela volta, o que eu ia dizer é que, assim, isso é um ponto de angústia, acho que muita gente deve sentir isso também, porque nem sempre aquilo que você teve a oportunidade de estudar, ou um período da sua vida, né, principalmente quando a gente acaba de sair da faculdade, naquele período a gente está interessado em estudar determinado assunto e se aprofunda sobre aquilo e tudo mais, mas pode ser que logo na sequência você não queira trabalhar especificamente com isso. Queira trabalhar com isso também, mas talvez você queira trazer, agregar outras coisas, né? E aí, será que o nicho ele acaba não virando meio que o seu inimigo nesse momento? Porque você se sente pressionado a trabalhar especificamente com aquilo. Claro que é diferente de quem já quer mesmo, está super confortável nessa posição. Mas eu acho que a gente não pode usar dessas ferramentas, e aqui a gente fala muito dessa questão de como ser acessado, né? E do quanto essa trajetória hoje tem permeado muito essa questão do marketing digital. As pessoas têm falado muito sobre o marketing digital ser um caminho. Então a gente traz essa problemática do nicho, que é para a gente pensar o quanto talvez tenham muitos profissionais que não se sintam confortáveis nessa posição de ter que ficar pensando numa coisa muito específica, de não querer trabalhar com essa questão específica somente, de enxergar de uma forma mais ampla. Eu acho que isso passa muito pela formação e pela opção da pessoa enquanto profissional mesmo, né? Com certeza. E acho que tem uma questão do quanto que, eu não sei, pelo menos para mim, a escolha da psicologia passou pela diversidade, né? Do quanto que é uma profissão que pode se colocar em diferentes contextos, em diferentes trabalhos, de diferentes frentes, e aí ter que escolher e falar, não, agora você só vai cuidar de ansiedade em adolescente. Ou, não, agora você só vai cuidar de casais em momentos de crise no relacionamentos abusivos. Para mim é reduzir num tanto que eu acho que às vezes nem a maioria acompanha, né? As abordagens e tudo mais, elas não fazem esse tipo de reducionismo, porque nem sempre faz tanto sentido, assim. E usar isso como uma estratégia de marketing para conseguir captar os pacientes e tudo mais, me parece um contrassenso, sabe? Uhum, com certeza. E eu acho que a gente corre alguns riscos, né? A gente falou um pouquinho sobre o risco de você simplificar casos complexos quando você começa a bombardear a rede social de informações a respeito de um assunto muito específico. E eu acho, Fê, que assim, isso faz com que a pessoa que está recebendo ela não consiga entender a complexidade até do próprio caso. Ela acaba tentando se enquadrar naquilo que você está falando, né? Porque você não está conseguindo ainda, você não sabe o que aquela pessoa que está lendo está recebendo, e você está colocando, muitas vezes, você corre o risco de colocar um conteúdo que coloca em caixinhas, né? Os problemas que são extremamente complexos. E eu acho que a gente está numa era em que a psicologia ela está sendo bastante difundida. Então as pessoas elas estão, a sociedade geral, aqueles que não são psicólogos, eles estão começando a fazer uso dessa linguagem da psicologia com mais frequência. E eu acredito que isso redobra a nossa responsabilidade quando a gente fala online, quando a gente está falando online, que a gente não sabe aonde esse conteúdo vai parar, onde é que ele vai chegar. É claro que a rede social, ela é uma bênção no sentido do quanto você pode levar a informação. Mas ela também tem essa questão que eu acho que vem muito da nossa ética enquanto profissional, de tomar cuidado com que tipo de conteúdo a gente está colocando nas redes.
Então, acho que isso é um problema, um problema em que a gente tem que olhar com um pouco mais de clareza quando a gente pensa no nicho, que a atuação é essa, né? E eu acho que o principal é conseguir não se engessar nisso, porque você tem uma trajetória ainda longa, né, dentro da psicologia. Muitas vezes as pessoas ainda estão no começo, no início ainda dessa trajetória, e já está meio que definindo ali o que é que vai fazer daqui 5, 10 anos, né? Que é uma coisa que pode mudar muito ainda, né? É uma trajetória que ainda pode, enfim, acrescentar muitas coisas, mudar. Fora que o ser humano é extremamente complexo e as coisas vão se conversando, né? Assim, às vezes a pessoa chega, eu tenho uma ansiedade, eu tô sofrendo de ansiedade. Quando você vai ver, tem a ver com uma questão outra, assim, completamente diferente. Tem a ver, sei lá, com não estar feliz na carreira que está desenvolvendo hoje no trabalho, sabe? Então, será que falar que eu trato só de ansiedade, eu vou de fato atingir essa pessoa, né? Ou falar que eu trato só de carreiras, eu vou conseguir encontrar essa pessoa que está sofrendo de ansiedade por uma questão de carreira? Então, acho que são coisas que a gente precisa colocar na mesa, né? Quando a gente vai escolher. Total. E eu acho que tem uma coisa do quanto que é isso, assim. Porque, conversando agora com você, eu fiquei pensando do quanto que o nicho tem esses dois lados, né? Às vezes o nicho é usado como uma possibilidade para você se aprofundar em alguma coisa, o que é, inclusive, muito importante na psicologia, né? No geral, inclusive, de você conseguir se aprofundar nos tópicos, de conseguir entender e não ficar com uma coisa rasa, né? De falar assim, não, eu sei o que é depressão ou o que é ansiedade porque eu li um livro. E é isso. Todo o meu estudo que eu precisava ter estava ali e eu já consegui adquirir todo o conhecimento que eu precisava. Por outro lado, às vezes, e eu acho que isso muito nas redes sociais, o nicho acaba ficando superficial, né? Porque você fala assim, não, eu trabalho só com ansiedade, e aí eu vou fazer uma imagem bonitinha, eu vou fazer um textinho pequenininho para as pessoas lerem, eu vou fazer um videozinho explicando o que é ansiedade, e aí, ok, isso é o suficiente para as pessoas conseguirem entender o que é ansiedade, saberem o que é ansiedade, ficarem menos ansiosas. E aí eu acho que foge do propósito do nicho, né? Porque o propósito do nicho é você conseguir se aprofundar em alguma coisa, né? Você conseguir estudar, você conseguir ter mais clareza, inclusive para melhorar o seu manejo na clínica. Mas às vezes quando o nicho começa a ser usado como estratégia de marketing, ele acaba correndo muito esse risco, né? De ser uma coisa muito superficial. Você fala, eu faço isso, e aí o nicho acaba virando o tema da sua produção de conteúdo, né? Qual que é o tema que os meus vídeos vão ter, os meus textos vão ter, as imagens bonitinhas vão ter, e aí acaba ficando muito superficial, né? Porque você está falando com a internet, é um grande público, e não dá para aprofundar, e o risco que se corre é que sempre se fique nessa coisa muito rasa, né? Eu acho que tem essas variabilidades que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, com certeza. E eu acho que o tema dessa live ajuda muito a pensar sobre isso, né? Que a gente colocou nicho amigo ou inimigo. Não tem uma resposta clara no sentido assim, ele é seu amigo, ele é seu inimigo. Eu acho que depende do olhar que você dá para isso, que é muito do que você estava falando, Fê. Assim, é óbvio que a gente precisa, assim, encontrar uma área de especialidade ou uma área que a gente mais se identifica, e isso começa desde a abordagem que você vai escolher para atuar na clínica, né? Que é importante, para que você tenha um aporte teórico do qual você vai aí se guiar na sua condução enquanto profissional, enquanto terapeuta. Então você precisa escolher uma delas para você trabalhar. E aí você, é óbvio que se você atende crianças, a clínica da criança ela é muito diferente da clínica do adolescente, que é muito diferente da clínica de um adulto, que é muito diferente de uma clínica de casal. Então, assim, existem algumas especialidades que são muito importantes, e para isso os cursos de especialização estão disponíveis, para isso a gente faz, né, formação, enfim.
inúmeras coisas que é para a gente entender melhor de determinados assuntos, de determinadas categorias de pessoas, digamos assim, é óbvio que isso é muito importante, mas o que a gente está falando aqui é como é que isso vem para o marketing digital, como é que a gente coloca isso para o outro, como é que a gente alcança as pessoas que a gente quer atender na clínica através do nicho. O que seria um jeito menos nocivo para quem está recebendo, né? Porque às vezes a gente vê muito assim na internet algumas coisas e alguns profissionais assim se colocando bastante nesse meio da internet, que eu acho que a gente discutiu bastante naquele dia falando sobre Instagram, né? De você, de repente, perceber que você está fazendo uma coisa que é a outra. Você está fazendo a dancinha do momento, você está fazendo... simplificando temas complexos demais, e aí isso fica passível de muitos questionamentos, né? Inclusive por outros profissionais. E quando você está exposto para todo mundo. Você está exposto para aquele que quer receber atendimento, mas você está exposto para outros colegas de trabalho, você está exposto para tudo. E como é que você vai trabalhar a sua imagem a partir disso? Eu acho que é nesse raciocínio que a gente vem, né? Sim. E acho que para além disso tem uma questão de que, assim, bom, se você e aí é uma coisa bastante específica da terapia, né? Do quanto que às vezes nas questões de transferência a relação de um trabalho a ser feito e uma relação de amizade, uma relação de que eu gosto muito do meu terapeuta, eu gosto muito do meu analista. O que será que ele espera que eu diga? O que será que ela espera de mim? Né? Às vezes essas coisas se confundem, né? E é importante a gente, enquanto psicólogo, manter alguns limites e algumas linhas, inclusive para o trabalho andar, né? Porque se for para terapia só para me dizer o que eu quero ouvir, então eu não estou fazendo terapia com essa pessoa, estou fazendo outra coisa, né? Mas não é um processo analítico. E às vezes quando você, né, tem um nicho e tá lá falando do nicho, etc, etc, muitas vezes a pessoa já entende aquilo como o que você quer ouvir, né? Bom, então se a minha terapeuta é especializada tem a especialidade de ansiedade, então ela quer ouvir que eu fale que eu sou ansiosa, né? E talvez eu até seja, né? Mas conforme o processo vai acontecendo, então tudo tem que girar em torno da ansiedade, né? Enquanto eu tiver esse problema da ansiedade, a gente ainda vai ter coisas para poder conversar, né? Como é que fica poder falar para além da ansiedade? Percebe? Tem muitas questões que às vezes a gente vai se colocando e falando, não, porque eu quero fazer um marketing que atinge as pessoas e as pessoas me reconheçam como referência, e às vezes o tiro sai realmente pela culatra. Sim, eu acho que assim o marketing em cima da referência ele é bastante perigoso. Precisa ser muito bem olhado assim por tudo isso que a gente está falando aqui, assim, porque uma coisa é você escolher estudar determinados assuntos, escolher se especializar nisso. E eu acho que o Google Ads, né, ele tem esse benefício também de você conseguir colocar isso no anúncio de uma forma muito mais tranquila, muito mais real. Porque, por exemplo, é óbvio, se você for procurar um médico, eu estou com um problema, torci o meu pé, você vai procurar um ortopedista. Então, assim, tem coisas que você tem noção do que é que você está querendo. Mas esse mesmo médico ortopedista começa a falar nas redes que ele trabalha só com isso, muito específico, só com o dedão. Talvez se você torcer o pé, você não vai naquele, né? E às vezes, ele sabe o que fazer, né, com a sua torção de pé. Sim. Então é mais ou menos a mesma coisa, assim, talvez você comece a colocar nas redes uma coisa muito específica, muito pontual, e aí pode rolar essas duas coisas, que é alguém que te procura talvez não queira você, porque acha que você não vai dar conta do que ela tem, ou ao contrário, a pessoa não tem especificamente aquilo, mas ela gostou do que ela viu na internet e ela quer aquilo, quer você de qualquer jeito, e fica uma coisa muito girando em torno
dessa especificidade que você coloca na rede social, né? E muitas vezes a pessoa também já chega para esse processo terapêutico meio que esperando uma resposta muito pronta, que é o que ela encontra, que é o que ela tem visto, né? Sim. Que ela tem visto você postar, que ela tem visto você colocar. Fora essa linha muito tênue, eu acho que as redes sociais têm hoje, que é do que é público, do que é privado, né? O que é que como é que eu me coloco nessa rede, o que é, enfim, chamou o telefone. Mas eu acho que são questões que são importantes da gente ir pensando a respeito, né? Com certeza, com certeza. Acho que é bastante sobre essas questões, principalmente na live típica do Instagram, né, que a gente tirou para falar disso. Infelizmente, aí só vou deixar um recadinho de que infelizmente essa live foi salva por uma série de problemas na conexão, mas se alguém quiser, a gente tem um resuminho da live com os tópicos mais importantes que a gente discutiu. Manda um direct pra gente lá no Psique Independente, que a gente encaminha o resuminho para vocês, porque a gente vai voltar a falar disso, mas provavelmente só em 2021, porque a nossa agenda tá bem apertada, né, Ellen? A gente foi Sim. vendo quais são os Sim. tópicos e aí tem muita coisa. Sim, pede lá. Mais um que eu acho que é. Já mandar. Opa, Sim. deu um delay. Mais um. Pra gente já mandar Foi. e a gente vai falando ao longo, a gente vai um ponto ou outro, e aí o ano que vem a gente discute de novo sobre isso. Pode Exatamente. Falar. Um ponto que eu ia falar era do quanto que eu acho que a gente podia explicar um pouquinho, principalmente para as pessoas que talvez estejam interessadas em anunciar no Google Ads, etc. O que vale a pena nichar e o que não vale usando essa plataforma, né? Porque o cotidiano do Instagram, rede social, etc., já está um tanto, né, claro para quem faz essa pesquisa, até mesmo rasa, de como que faz o marketing digital para psicólogos. Então você precisa escolher uma coisa mais específica e quanto mais específico, melhor. No Google tem algumas diferenças, né? Tem coisas que valem a pena nichar e coisas que talvez não valham tão a pena. Acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Sim, sim. Eu acho que, assim, algo que a gente precisa pensar no Google que é importante de você nichar é quem é que você atende, né? Acho que começa daí. Se eu atendo crianças especificamente, é uma coisa que vale a pena estar no meu anúncio. Por quê? Porque eu quero evitar que o maior número de adultos, adolescentes, venham até mim. A mesma coisa para as outras categorias, né? Então, assim, no anúncio dá para você meio que colocar alguma coisa nesse sentido. Atendo adultos de tal idade, atendo vezes você coloca lá só atendo adultos, e as pessoas estão procurando a terapia de casal. Então, é uma coisa que é interessante você colocar no seu anúncio para você aparecer para essas pessoas e já ficar um pouco mais claro. Né? Se você tem alguma especialização e que você acha interessante falar sobre ela, olha, eu trabalho com crianças autistas. Se você acha que é importante colocar isso no seu anúncio, é uma coisa que vale a pena. Porque provavelmente a pessoa que está procurando, né, um pai, uma mãe que está procurando atendimento para o seu filho que tem uma questão com autismo, é muito provável que ele vai digitar lá no Google. Psicoterapeuta que trabalha com autismo, que atende autistas. Então, é uma palavra que vai fazer você aparecer com mais facilidade, né? Então, no Google, nos anúncios do Google, vale a pena você colocar o nicho quando é algo que você pode aparecer com mais facilidade. Você sabe que a pessoa que está digitando ali, ela vai procurar de uma forma mais específica. Sim, exatamente. Acho que tem um ponto que é importante de talvez a gente explicar, que às vezes nem todo mundo é muito
familiar mesmo com a plataforma, de que você consegue fazer mais de um anúncio. E você, porque às vezes a gente tem inclusive mais de uma especialidade, né? Quantas colegas que eu não conheço que atendem especificamente, por exemplo, na clínica da oncologia, né? São especialistas em psicologia oncológica, mas que também atendem casos de depressão, casos de ansiedade, não é algo exclusivo. E quando você tem essas duas grandes áreas, né, você pode fazer 2 anúncios, não tem problema, né? Você pode fazer um anúncio específico para as pessoas que estão procurando psicólogos que trabalham nessa área, que é específico da oncologia, e anúncios para pessoas que talvez estejam procurando um psicólogo, mas ainda nem sabem direito qual que é o tema, qual que é o tópico, qual que é a questão, só estão se sentindo angustiados, mas não tem um nome ainda, né? Inclusive por isso que está indo para terapia, exatamente porque não tem um nome, né? Sim, isso Então é é muito isso, assim. legal. Sim, isso é muito legal que você está falando. Exatamente disso. E hoje a gente está Pode junto, dizer, né? Ellen, diga. Isso é muito legal que você está falando, Fê, porque eu acho que, ao contrário do que a gente vê muito no marketing digital, que vai meio que afundando, né? Porque você não vai fazer 2, 3 páginas de Instagram, de Facebook, sei lá, para falar de coisas diferentes. No Google, você consegue fazer grupos de anúncios, né? Anúncios específicos com aquilo que você quer trabalhar, que pode ser mais de uma coisa, né? Com o público um pouco mais específico, mas mais de uma coisa daquilo que você quer trabalhar. Você pode, inclusive, falar sobre a sua abordagem, por que não? Porque tem, sim, aquelas pessoas que procuram, que entendem um pouco mais, que fizeram terapia há mais tempo e que, às vezes, já sabe, que se identifica com determinada abordagem e aí quer um psicólogo, um profissional de determinada abordagem. Você pode fazer também. Então, acho que é uma outra vantagem que ele tem, né? De você conseguir fazer vários tipos de anúncios com tudo aquilo que você, de fato, quer trabalhar, né? Exato, exato. Então eu acho que é isso, assim, no Google Ads você consegue, e inclusive você consegue acrescentar, né? Ah, eu tô fazendo, eu não me sinto segura para atender adolescente, mas eu vou terminar no final do ano uma especialização específica para adolescentes, e aí a partir do ano que vem eu vou querer atender esse público. Eu consigo fazer uma campanha exatamente para atrair essas pessoas, né? Inclusive porque quando a gente está começando, né, acabei de fazer uma especialização no tema, muitas vezes as pessoas ainda não reconhecem você, ainda não sabem que você aceita esse tipo de indicação, né? Ainda mais nós, psicólogos, a gente sempre tem uma rede de colegas que acabam indicando, mas as pessoas, elas têm quase como se fossem categorias, né? Ai, a fulana atende adolescente, ai, fulano atende idoso, fulano atende sei lá, oncologia, autismo, enfim, a gente cria essas categorias, né? E às vezes demora um tempo para contar para todo mundo que você está atendendo um novo nicho e um novo grupo de pessoas, né? E aí no Google você consegue fazer isso de uma maneira muito mais específica e objetiva, inclusive, né? Às vezes, quando a gente acaba de fazer uma especialização, a gente quer colocar em prática o que a gente está fazendo, ter casos para levar na supervisão, então isso é bastante produtivo. Nossa, com certeza. Eu acho que essa é mais uma das grandes vantagens, assim, né? De você conseguir acrescentar coisas que você quer trabalhar agora, atualizar, né, o seu currículo, digamos assim, porque aí você consegue focar. Agora eu quero focar mais nisso, porque eu acabei de fazer um curso sobre tal assunto e eu quero colocar isso em prática, então esse vai ser meu foco. Eu acho que a diversidade do trabalho com o Google Ads ajuda a gente, enquanto profissional, inclusive nessa questão do fluxo, né, de pacientes, nessa busca de consolidação do consultório, que talvez por outros meios digitais a gente teria muito mais trabalho para mudar assim tão radicalmente um percurso ou acrescentar um percurso no nosso trabalho, na nossa profissão, enfim. Sim.
E eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre quais são as coisas que não valem a pena nichar no Google Ads, né? Porque tem coisas que valem a pena e a gente foi falando dessas possibilidades, inclusive de grupos, né? Públicos, direcionados, etc. Mas tem algumas coisas que não fazem muito sentido, né, Ellen? Eu acho que a gente meio que já falou um pouco sobre isso, né? Foi mais assim, coisas que não fazem muito sentido, talvez, é você especificar muito, por exemplo, eu atendo somente ansiedade, então eu vou colocar lá que eu atendo isso, sabe? Relacionado à ansiedade. Ou, eu atendo somente casos de depressão, e aí você vai e coloca alguma coisa muito específica nesse sentido. Talvez seja algo que não vale muito a pena você nichar, até porque às vezes a pessoa está procurando, sei lá, qualquer outra coisa relacionada a isso, né? Que não tem muito a ver com o que você está propondo, né? Com o que você está querendo apresentar enquanto trabalho. Sim. E acho que tem um outro ponto de que às vezes a gente, quando acaba estudando muito, acaba se aprofundando muito em alguns temas, a gente fica com uma linguagem diferente. Então, o que parece muito óbvio, né? Você fala assim, não, eu sou especialista em transtorno obsessivo compulsivo. A menos que essa pessoa tenha ido num psiquiatra, tenha recebido um diagnóstico, ou já tenha ido num psicólogo e recebido esse diagnóstico, nem sempre ela vai saber que ela tem traços ou alguma coisa que se enquadre nesse diagnóstico que talvez para a gente da psicologia seja tão banal. Né? Você fala assim, um caso de obsessivo compulsivo, né? Não é necessariamente uma novidade para a gente, mas é muito pouco provável, a menos que a pessoa realmente tenha um diagnóstico, etc., que ela vá procurar sobre isso, porque talvez ela nem saiba, né? Não, eu atendo somente casos de transtorno borderline. A menos que a pessoa já tenha esse diagnóstico, né? Ela não vai nem saber que você oferece um serviço que ela poderia se beneficiar por. Sim, exatamente. E eu acho que é uma questão assim, você quer trabalhar só com isso mesmo? É esse o seu objetivo? Eu acho que é uma questão de alinhar o objetivo, né? Com a expectativa daquilo que você vai acabar recebendo. Porque se não for o caso, se você, pelo contrário, olha, eu trabalho com pessoas que sofrem do transtorno de borderline, mas eu também quero trabalhar, sei lá, para encontrar o diagnóstico, de repente, de uma pessoa que está sofrendo com isso. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela está. Né? E aí você precisa deixar a sua pesquisa muito mais ampla para que você de fato consiga receber outras pessoas e aí de repente ajudar essa pessoa a trabalhar dentro daquilo que ela tem trazido enquanto demanda, né? Então, às vezes você encontra aquilo que você trabalha, mas no público em geral. A gente não pode esquecer que a psicologia e é um tema que está sendo difundido nos últimos anos, mas que muita gente ainda não sabe muita coisa a respeito. Né? E que precisa ainda de um trabalho de nossos psicólogos de psicoeducação, de trazer um pouco mais sobre isso para as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa está procurando porque ela está sofrendo, e é só isso. Eu estou sofrendo, eu estou sentindo algo aqui que eu não consigo lidar. E nem sempre ela vai saber, né, que se trata de fato de um transtorno, de outro. Então, assim, eu acho que um exercício que é muito importante de se fazer é pensar, se eu fosse um paciente, como é que eu procuraria no Google um psicólogo? E aí, fazendo esse exercício, você conseguir chegar ao que de fato vale a pena você colocar no seu anúncio e o que não vale a pena você colocar no seu anúncio. Né? É você pensar sobre isso, tipo, como eu pesquisaria, de que forma eu pesquisaria, e aí você vai acrescentando isso no seu anúncio ou não, ou você pensa, poxa, isso não faz o menor sentido, né? Talvez eu atinja poucas pessoas se eu colocar algo assim. Eu acho que é uma grande vantagem também da ferramenta, né? Você trabalhar Sim. Sim, e você estava falando, eu fiquei pensando aqui de que, por vezes, pode inclusive assustar a pessoa, né? Sei lá, eu estou procurando um psicólogo no Google.
E aí eu encontro uma pessoa que fala assim, porque pessoas que são muito angustiadas e que sentem tudo muito com muita intensidade, e normalmente são transtornos chamados de transtorno borderline, e a pessoa fala, meu Deus, então quer dizer que pode ser que eu tenha um transtorno e eu nem estava sabendo, né? Que é um pouco da angústia que às vezes a gente vive quando você está na primeira aula de psicopatologia, né? Você começa a ver os transtornos e fala, putz, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, e fala, meu Deus, eu tenho um livro todo de transtorno, eu tenho. Que Jesus amado, eu nem sabia que eu tinha tudo isso de problema, né? É verdade, é verdade. E eu acho que isso aí E tá aí, bastante na questão do conteúdo que a gente entrega, né? Nas redes sociais e na internet como um todo. Que conteúdo é esse que a gente entrega? Porque será que eu estou fazendo um favor, né? No sentido de que a pessoa de fato está conseguindo entender? Ou será que eu estou colocando um DSM lá exposto e a pessoa está achando já que ela pronto. É que nem quando a gente procura no Google, sei lá, tô com uma dor não sei aonde, quando você vê, nossa, tá com câncer, né? Porque não é assim que funciona. E para psicologia, igual, não é dessa forma que funciona. Então, eu acho que é fazer também um exercício de pensar o que é que eu quero que a pessoa veja, como é que eu quero, que informação eu quero que essa pessoa receba, né? sim, porque algumas informações são dedoras, né? E fazem com que a pessoa consiga, e nunca se vai ter 100% de controle sobre isso, mas algumas informações são mais acolhedoras, que faz com que a pessoa se aproxime, né? E fale, bom, então, né, o que eu posso fazer? Eu preciso procurar ajuda, etc. Mas tem outras coisas que você fala, meu Deus do céu, é a caixa de Pandora, não devia ter abrido. Jesus amado, deixa quieto. Não quero saber disso. Né? Então, tem uma coisa de conseguir entender o quanto que realmente é necessário expor os detalhes da teoria, né? Porque às vezes a pessoa está sofrendo, não é que ela quer virar psicóloga, né? E saber detalhes, etc. Sim, com certeza, né? Eu acho que tem, claro, algumas informações que a gente percebe que é importante das pessoas saberem, até para ela conseguir identificar que ela está precisando buscar atendimento e ajuda, mas também tem outras que, assim, não compete, porque, poxa, a gente demorou muitos anos para entender, né? A gente demorou muitos anos estudando para compreender. Imagina falar isso para uma pessoa leiga, né? Como é que ela vai receber essa informação e aonde vai colocar essa informação, Sim, de que forma ela vai se comportar a partir dessa informação. Acho que a gente, enquanto psicólogo, entende bastante do quanto você nomear, né? Coloca a pessoa numa posição e traz ela para uma atuação dentro daquela posição. Então, é algo que a gente tem que pensar exatamente. muito, muito sobre Sim, porque, como a gente porque leva. Não, e porque é justamente isso, uma nomeação vinda com um contexto pode apaziguar a angústia. Mas uma nomeação sem contexto nenhum pode inclusive dobrar, né? Você fala assim, então você tem um transtorno. Fala, minha Nossa Senhora, estava andando aqui na rua, abriu o telefone e saí com um transtorno. Se não tem É, nenhum contexto, pode ser inclusive muito invasivo, né? Você fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse tipo de problema. Acaba jogando na resistência, né? Você fala, bom, então é melhor não olhar e é melhor não saber disso, porque, né, um pouco naquela lógica, se eu não fizer o exame, eu não tô doente, né? Se eu não ficar olhando, eu não tenho problema. exatamente, exatamente. Eu acho que todas essas questões do transtorno, quando você coloca isso no seu anúncio, é algo que você precisa pensar com muito carinho como é que isso vai ser recebido, né? Porque é algo que realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo quando a gente fala de transtorno simples, né? Eu tô falando de simples não, mas os mais conhecidos, digamos assim, que é Sim. depressão, que é ansiedade, que a gente sabe que existem níveis, que é um diagnóstico também. Mesmo hoje em dia as pessoas falando sobre isso de uma forma muito mais corriqueira, né? Eu tô ansiosa porque eu vou ter uma entrevista de emprego. Eu não sou ansiosa, eu não sofro de ansiedade, eu estou ansiosa, é diferente. Ou, eu Sim. estou triste porque me aconteceu algo. Eu estou triste, eu não sou. Eu posso estar um pouco mais depressiva, mas eu não sou depressiva. Então,
falar, às vezes, de uma forma muito específica sobre determinados assuntos, você coloca o outro, a pessoa com quem você quer atingir dentro de uma caixa, e isso é muito perigoso. Então, pensando em Google Ads, é mais ou menos esse exercício mesmo. Como é que eu procuraria? Como é que uma pessoa procuraria? Se você tem dificuldade de pensar sobre isso, pergunte para alguém. Se você fosse procurar um psicólogo, como que você procuraria? Se você, para você conseguir entender o que é que faz sentido, o que é que não faz, e colocar no seu anúncio algo que de fato faça sentido para quem tá te procurando. E assim você conseguir encontrar o público exato, que é o que você quer que te encontre, né? As pessoas que você de fato quer que te encontre. Lembrando que o Google é uma plataforma muito grande, que as pessoas procuram de tudo, que aparece de tudo. Então, são algumas dicas que são importantes quando a gente pensa no anúncio, que é justamente para encontrar especificamente aquela pessoa que a gente quer atingir, né? Sim, sim. E acho que é isso. Quando você cria mais de um anúncio, você consegue criar especificidades diferentes, né? Porque tem pessoas que vão procurar coisas muito específicas, né? Que inclusive já sabe, por exemplo, mãe de autista, ela não vai nem perder tempo se você não tiver uma especialização em autismo, porque ela sabe justamente o quão específico é, né? Mas pessoas que talvez sejam ansiosas, adultos, ansiosos, etc., muito provavelmente eles não vão pesquisar dessa forma. Psicólogos que cuidam de ansiedade. Talvez eles procurem só por psicólogos, né? E é importante, se você tiver essas especificidades, de que você crie grupos de anúncios diferentes mesmo, né? Um grupo que talvez seja mais específico. Não, eu fiz uma formação em terapia de casal e eu quero atender casais. Ou, não, eu quero atender o público geral, não tem problema nenhum, né? Eu quero um público mais generalista, e conforme os casos forem chegando, a gente vai entendendo o que é de cada caso, né? Porque por mais que tenha grupos e nichos, sempre tem o um a um, né? Não tem como fugir disso. Sim, com certeza, Fê. E eu acho que é isso, quando a gente pensa em nicho, é basicamente isso, assim. E era essa discussão que a gente tinha para trazer, né? Assim, do quanto a gente tem que Sim. pensar que sim, os nichos existem, mas é porque a gente tem essa questão da especialização, da nossa formação, da importância de você entender de fato sobre determinados assuntos que você quer trabalhar. E quanto melhor você entender sobre isso, mais chance de você ser mais efetivo durante o atendimento. Mas quando a gente fala de marketing digital, como é que a gente vai casar essa ideia de formação no marketing digital, que aí é um outro processo, funciona de uma outra forma, você tem outros públicos sendo atingidos, né? E você tem uma outra forma de trabalhar. É muito difícil ali em poucos caracteres como você trabalha, de você estar no marketing digital, estar numa plataforma digital como Instagram, como Facebook, tendo que produzir conteúdos para ser reconhecido dentro daquele nicho. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia do que a gente queria problematizar hoje, né, Fê? Sim, sim. E acho que agora alguns importantes está disponível no site, é possível encontrar o link na bio, o e-book, né, do Independente, que a gente fala um pouquinho dos primeiros passos aí para conseguir construir uma campanha no Google Ads, conseguir ter um consultório que não dependa, né, de indicação, de rede social, enfim. Quem perdeu a live do Instagram e que a gente também perdeu por conta dos problemas da conexão, manda um direct pra gente que a gente manda o resumo da live. E amanhã, né, teremos live de novo. A gente teve que mudar a data dessa semana, mas vai ser só excepcionalmente essa semana e uma outra semana mais para frente. Então a gente vai adiantar a live, vai ser na quarta-feira, às 8 horas da noite, e não na quinta. E, enfim, é isso. Algum Não recadinho que eu percam. esqueci? Não, seria isso mesmo. Eu só ia falar para vocês não perderem a live de amanhã, que vai ser sobre clínica social, vai ser muito bacana.
A gente Sim. tem bastante coisa para conversar, então venham, participem, tragam dúvidas, perguntas, comentários para a gente bater um papo amanhã aqui. Vai ser bastante importante, que ainda tem muita gente que comete pânico social e acaba se embananando todo. Então, tem algumas coisas que as pessoas precisam ter muita atenção, assim, antes de pensar numa Isso clínica mesmo. social, como que vai ser, porque se você não cuida, acaba ficando 3 vezes pior. Sim, com certeza. Amanhã acho que vai ser um papo que bastante gente tem interesse em falar sobre isso, em pensar sobre isso, em construir junto. Então vai ser bem legal, pessoal, não percam. É isso, então. Combinado, Ellen. Um beijo. Tchau, tchau, Um gente. beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.